pessoal! Meu nome é Andressa. Bem-vindos à 9ª aula do nosso projeto de educação continuada e o tema de hoje serão os psicofármacos. Vamos lá? E logo no início, pessoal, quero deixar claro para vocês que o objetivo dessa discussão não é trazer os mecanismos farmacocinéticos e farmacodinâmicos, mas sim trazer uma visão a respeito das principais indicações de alguns medicamentos, possíveis efeitos colaterais e particularidades, tá certo? Vamos começar então pela classe dos antidepressivos. Os antidepressivos são indicados principalmente para o tratamento de transtornos ansiosos e transtornos depressivos, mas também podem ser utilizados no tratamento de transtornos alimentares, como é o caso da bulimia, para o alívio de sintomas vasomotores da menopausa, sintomas negativos da esquizofrenia, quando existe uma agitação numa síndrome demencial, no tratamento de transtornos do impulso e transtornos de personalidade, dores crônicas e até mesmo ejaculação precoce. E dentro desse grupo dos antidepressivos, nós também dividimos em classes. E o que difere esses medicamentos? Além, é claro, do mecanismo de ação, do grau de afinidade e interação com os receptores das monoaminas, dopamina, noradrenalina e serotonina, é também a interação que existe com outros receptores, como os receptores adrenérgicos, colinérgicos e histamínicos. Grande parte dos efeitos colaterais dos antidepressivos estão relacionados ao trato gastrointestinal. Então, vômito, diarreia, náusea, mas também podem ocorrer outros sintomas desagradáveis, como cefaleia, xerostomia, redução da libido, agitação, insônia ou sonolência excessiva, hipotensão postural e ganho de peso. E na tentativa de evitar ou pelo menos tornar esses efeitos iniciais do uso da medicação menos intensos, menos graves, costuma-se iniciar o tratamento com doses mais baixas e, se necessário, progredir essa dose aos poucos. E quando for feita a suspensão do tratamento, a retirada do medicamento também deve ser gradual, para evitar sintomas de descontinuação, que podem ser como esses sintomas de efeitos colaterais, mas também um agravo ou um retorno dos sintomas que existiam antes do tratamento. Os tricíclicos são inibidores não seletivos da recaptação de noradrenalina e serotonina. São indicados principalmente no tratamento da depressão, mas existe aqui uma limitação do seu uso pelos efeitos colaterais, como boca seca, visão turva, hipotensão postural, retenção urinária, constipação intestinal, aumento do apetite, tontura e sonolência. Inclusive, em altas dosagens, essas medicações podem levar a uma alteração cardíaca, uma arritmia. E aqui trago para vocês alguns representantes dessa classe. A clomipramina é indicada no tratamento de TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. A amitriptilina e também aqui a nortriptilina são muito bem utilizados nos tratamentos de dores crônicas e prevenção de enxaqueca. E a imipramina é um medicamento indicado no tratamento da enurese noturna de crianças, aquele fazer xixi na cama de noite. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina talvez sejam um dos grupos mais famosos aí. Vocês vão reconhecer algumas medicações. E eles são indicados principalmente nos transtornos ansiosos e depressivos, e a característica importante que os difere é esse perfil em outros receptores. O citalopram é um dos antidepressivos mais bem tolerados. Ele costuma ser indicado no caso de pacientes que fazem uso de diversas outras medicações, porque ele tem um baixo potencial de interferir no metabolismo de outras drogas. Porém, ele pode levar a um prolongamento do intervalo QT, provocando possivelmente uma arritmia. A fluoxetina tem um efeito euforizante
Então, ela não costuma ser a medicação mais adequada no caso daqueles pacientes mais ansiosos. Por ter esse efeito estimulante e energizante, também é capaz de melhorar a concentração e a atenção. A paroxetina é muito bem indicada nos casos de pacientes que tenham alguma ansiedade, porque ela tem um perfil, um potencial um pouco mais tranquilizante, sedativo. Por outro lado, por ter uma interferência em receptores muscarínicos, pode sim levar a um aumento de apetite. Além disso, pode causar uma redução da libido, principalmente nos pacientes do sexo masculino. Já a sertralina é mais indicada para aqueles pacientes ansiosos que têm muitos sintomas de liberação autonômica, como por exemplo, suor das mãos, rubor de face, tremores, alterações gastrointestinais, até com diarreia em algumas ocasiões. Os inibidores da recaptação de serotonina e noradrenalina também são conhecidos como duais. E além da sua utilização nos transtornos ansiosos e depressivos, tem uma eficácia no tratamento de dores crônicas e dos sintomas vasomotores da menopausa, como os fogachos, que são aquelas ondas de calor intensas. Apesar de ter uma menor interferência no peso, essa medicação pode causar mais náusea do que quando comparado aos inibidores seletivos da recaptação de serotonina, e além disso, em doses altas, pode levar a um aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. A venlafaxina, utilizada para transtornos ansiosos e depressivos, em alguns pacientes pode ser observada a sudorese excessiva. A desvenlafaxina é bastante eficaz para o tratamento dos sintomas vasomotores da menopausa e é também indicada nos casos de depressão mais grave. A duloxetina tem uma melhora significativa da parte cognitiva quando estamos falando de uma depressão nos idosos. Além disso, é indicada no tratamento de fibromialgia e de polineuropatia diabética. A bupropiona é um antidepressivo inibidor da recaptação de noradrenalina e dopamina. Essa medicação tem ficado um tanto quanto famosa ultimamente, bastante citada em redes sociais, inclusive por outras especialidades, mas aqui nós já falamos a respeito na aula de substâncias de abuso, pois essa medicação é indicada no tratamento de dependência de nicotina. Por ter um efeito euforizante, não é indicada nos pacientes ansiosos. Além disso, tem um baixo potencial de induzir a uma virada maníaca quando utilizada por pacientes deprimidos que têm um transtorno bipolar. Apresenta também alguns efeitos colaterais que são considerados aí favoráveis, como a promoção de insônia, não aumenta o apetite e não causa disfunção sexual. Os antagonistas de serotonina raramente causam disfunção sexual, mas hipotensão e tontura são efeitos colaterais comuns que costumam ser ainda mais graves quando se utiliza doses mais altas. Um representante aqui desse grupo é a trazodona, indicada em transtornos depressivos e ansiosos. Mas, por ter um potencial sedativo, também é utilizada nos casos de insônia. Os antipsicóticos são medicamentos que têm como mecanismo de ação o bloqueio de receptores D2, utilizado no tratamento de transtornos psicóticos. Mas esses medicamentos também apresentam propriedades de estabilizador de humor. São indicados também em associação no tratamento de depressão, no transtorno obsessivo-compulsivo, que é o TOC, delírio e também para o controle de sintomas como agitação, agressividade e impulsividade. E assim como os antidepressivos, os antipsicóticos exercem outros efeitos farmacológicos que podem levar a alguns sintomas indesejáveis, como o bloqueio de receptores histamínicos, muscarínicos e adrenérgicos, que vão levar a uma manifestação de xerostomia, que é a boca seca, tontura, visão turva e hipotensão postural, e até mesmo a sedação.
Já os efeitos considerados desejáveis estão relacionados ao efeito antagonista ou agonista dos receptores de serotonina. Os principais efeitos colaterais estão relacionados à ação do bloqueio da dopamina em outras vias. E aqui nessa imagem temos representado com cores diferentes as vias dopaminérgicas: mesocortical, nigroestriatal, mesolímbica e túbero infundibular. O bloqueio dopaminérgico na via mesolímbica é necessário para produzir os efeitos antipsicóticos, mas isso também interfere na via mesocortical. Isso bloqueia mecanismos de recompensa, fazendo com que o paciente se mostre mais apático, com menos motivação e com interesse reduzido nas interações sociais. O bloqueio dopaminérgico na via nigroestriatal vai causar distúrbios do movimento, o chamado parkinsonismo medicamentoso, que se manifesta através de uma marcha rígida, dos tremores, uma redução da mímica facial, cialorreia e o sinal da roda denteada, que pode ser avaliado se palpando o tendão do bíceps braquial e fazendo movimentos de extensão e flexão do braço do paciente. Quando o sinal da roda denteada estiver presente, haverá uma resistência à extensão. Sintomas extrapiramidais, como a discinesia tardia, que são movimentos involuntários, como movimentos mastigatórios, a protusão da língua e até o movimento dos membros. Distonia, que é um espasmo muscular tônico e pode afetar a língua, maxilar e região cervical. Acatisia, que é um andar agitado, uma sensação de inquietação relatada pelo paciente. A síndrome neuroléptica maligna é uma complicação grave e que pode ser fatal. Se manifesta através de uma rigidez muscular, uma febre de origem central que não responde aos antitérmicos, uma instabilidade hemodinâmica, então aumento da pressão arterial, da frequência cardíaca, sudorese, além do rebaixamento do nível de consciência. Já o bloqueio dopaminérgico na via túbero infundibular interfere na secreção de hormônios, levando principalmente a um aumento dos níveis de prolactina, que vão se manifestar através de um aumento do volume mamário e da galactorreia, e nas mulheres pode cursar com amenorreia. O biperideno é um fármaco anticolinérgico utilizado como antiparkinsoniano e está indicado para o tratamento dos efeitos colaterais neurológicos causados pelo uso do antipsicótico. Os antipsicóticos são agrupados em típicos ou de primeira geração e atípicos ou de segunda geração. Não existe uma comprovação de que os típicos sejam menos eficazes do que os atípicos, mas eles apresentam algumas vantagens em relação ao outro grupo. Os antipsicóticos de primeira geração têm um custo menor, não interferem tanto no ganho de peso, porém realmente podem cursar com mais sintomas extrapiramidais, enquanto que os atípicos causam menos efeitos extrapiramidais e ainda promovem uma interação nos receptores de serotonina que pode ser benéfico, porém apresentam um custo mais elevado e podem causar interferências metabólicas através de um aumento de peso, aumento do perfil lipídico e da glicemia. A clozapina é indicada no tratamento da esquizofrenia refratária. Ela não causa parkinsonismo ou distonia, mas em doses altas há um risco maior de convulsões. Também é capaz de causar agranulocitose, ou seja, uma redução dos glóbulos brancos às células de defesa do sangue, predispondo o paciente a um risco maior de infecções. Então, desde o início do tratamento, são feitos hemogramas seriados com uma frequência ainda maior
e quando estabelecida uma dose de tratamento que o paciente se estabilize, o controle com o hemograma deve ser feito mensalmente. A risperidona é indicada na esquizofrenia, nas fases de mania do transtorno bipolar e também para o manejo de sintomas como a irritabilidade para pacientes do transtorno do espectro autista. Mas a risperidona pode elevar os níveis de prolactina. A olanzapina é indicada também no tratamento de mania, mas tem uma interferência ainda maior naqueles efeitos metabólicos. Promove um importante ganho de peso, alteração no perfil lipídico e glicêmico, além de uma maior sedação. A quetiapina é bastante indicado também como estabilizador de humor e também como tratamento tanto nas fases depressivas quanto na de mania. A quetiapina é um antipsicótico utilizado também como estabilizador de humor e também nos episódios tanto de mania quanto de depressão. Porém, causa também uma sonolência, tontura e hipotensão, principalmente quando as doses utilizadas são mais altas. A clorpromazina foi um dos primeiros fármacos que teve a sua função descoberta como antipsicótico. Porém, ela cursa com uma intensa sedação, pode levar também a uma constipação e hipotensão postural. O haloperidol é um antipsicótico de alta potência e ele é bastante indicado nos casos de delírio. Por haver também uma formulação de depósito, ou seja, que vai sendo lentamente absorvida pelo organismo do paciente, ela é indicada naqueles casos em que existe uma má aderência ao tratamento. E a levomepromazina também é mais utilizada pelo potencial sedativo, porém ela pode baixar o limiar convulsivo e também é um potente hipotensor. Os benzodiazepínicos são fármacos inseridos dentro dos ansiolíticos. Foram inicialmente desenvolvidos como relaxantes musculares, mas ficaram evidentes as suas características hipnótico-ansiolíticas. Dentre as indicações de uso se inclui os transtornos ansiosos, insônia, epilepsia, tratamento da abstinência por álcool e indução anestésica. As advertências de uso são pelos efeitos de causar dependência e abstinência, e também por comprometer a capacidade de dirigir ou de manter a atenção em alguma atividade. Apresentam um grande risco de levar a uma depressão do centro respiratório se for utilizado em associação ao álcool. Em pacientes idosos ou crianças, pode ser observado o que chamamos de efeito paradoxal. Ou seja, ao invés de promover uma sedação, uma sonolência, esses pacientes podem manifestar uma agitação. O alprazolam tem uma rápida absorção, sendo indicado principalmente no transtorno de pânico, e é contraindicado em pacientes que tenham miastenia graves. Já o bromazepam tem uma boa propriedade ansiolítica, sem causar tanto um efeito sedativo. O clonazepam tem uma meia-vida mais alta, mais estendida, e ele pode ser indicado tanto no tratamento de insônia como quanto um ansiolítico. O diazepam é a medicação de escolha para o tratamento da abstinência pelo álcool. E ele, apesar de haver uma formulação disponível injetável, não é indicado que seja feita essa administração intramuscular, pois pode levar a uma necrose dessa musculatura. E cuidado na aplicação endovenosa. Quando aplicado de uma maneira rápida, pode levar a uma depressão do centro respiratório. O lorazepam também tem uma meia-vida mais prolongada, porém ele tem um tempo de início da ação um pouco mais lento. E ele é a medicação preferida naqueles pacientes que tenham alguma alteração hepática. O midazolam tem tanto uma absorção quanto uma eliminação muito rápida. Ele é utilizado bastante na indução anestésica e ele causa aquele efeito de amnésia. O termo estabilizador de humor foi inicialmente relacionado ao lítio, quando se identificou que ele era capaz tanto de tratar um episódio de mania, quanto evitar a recidiva ou a descompensação para qualquer um dos polos.
Nos últimos anos, antipsicóticos como quetiapina, olanzapina, aripiprazol e lurazidona também são indicados como essa função, assim como anticonvulsivantes, aqui no caso o ácido valproico e a lamotrigina. Além da função de estabilizador do humor, o lítio pode ser utilizado para potencialização de tratamento com antidepressivos. Também tem sido estudado e indicado naqueles pacientes bipolares que tenham ideação suicida na sua fase depressiva. Alguns efeitos colaterais dessa medicação são acne, tremores finos, principalmente de extremidades, ganho de peso, poliúria e polidipsia, além de alterações cardíacas, podendo levar a uma arritmia e alterações tireoidianas. Ele é contraindicado no primeiro trimestre da gestação e na fase de lactação. Por ser uma medicação de excreção renal, é importante ter atenção naqueles que fazem uso de algum diurético ou que tenham uma redução da função renal. Isso pode levar a um acúmulo da medicação que pode chegar a níveis tóxicos. Falando nesses níveis, o que seria o nível tóxico, o nível sérico, na aula de transtorno bipolar, falei para vocês a respeito da possível realização de um exame que seria a litemia, a dosagem do lítio no sangue. E para uma margem de segurança, existe um intervalo curto, então costuma-se solicitar esse exame para ver se o paciente está dentro de uma faixa terapêutica adequada, mas também não está em níveis acima que possam ser tóxicos. Na fase de mania, a litemia esperada é entre 0,8 e 1,2. Já na fase de manutenção, entre 0,6 e 0,8. Esse exame deve ser realizado pelo menos 12 horas depois da última tomada da medicação. O ácido valproico, além da sua indicação como anticonvulsivante e aqui na psiquiatria como estabilizador de humor, ele também é indicado no tratamento de transtornos do descontrole de impulso, como a agressividade, agitação e compulsão. Ele tem uma maior janela terapêutica e uma menor toxicidade comparada ao lítio, mas em doses altas ele pode ser hepatotóxico. Também pode causar trombocitopenia, ganho de peso e sedação. Ele é contraindicado em qualquer fase da gestação, pois ele é teratogênico. O seu nível sérico é entre 85 e 125. E mais importante do que avaliar se ele está dentro dessa faixa, é avaliar se ele não está acima, ou seja, em níveis tóxicos. A lamotrigina é uma medicação que mostra melhores resultados quando utilizada na fase depressiva. Um dos pontos positivos é a baixa interferência no ganho de peso comparado às outras duas medicações. Porém, um efeito colateral possível são umas manifestações de lesões na pele através de rachas, e essas lesões podem ter graus diferentes de gravidade.